Bom dia, meus irmãos. Seja a graça de Deus sobre nós todos nesta manhã, os que estão aqui presentes, os que estão online. Quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, eu fiquei pensando nesse período em que nós estamos comemorando o Natal, e nós passamos 6 dias escutando por todos os meios aí, que Natal é família, Natal são amigos, Natal é presente, Natal é ceia, e a gente só tem hoje um dia contra 6 para dizer que Natal não é isso. E eu orei a respeito e pensei também, e a minha palavra é para dizer a vocês que família, amigos, são companheiros nessa celebração do Natal. Natal não é família e amigos, Natal é culto, Natal é adoração, Natal é celebração desse evento incompreensível em sua dimensão completa, que é Deus fez-se homem e habitou entre nós. E eu escolhi uma personagem secundária da narrativa do Natal para trazer a palavra hoje. Vamos orar? Ó Senhor, abre o nosso coração para que Tua palavra seja por nós acolhida e que Teu Espírito faça essa palavra frutificar em diferença na nossa relação contigo, na nossa relação com os irmãos. Pelo nome de Jesus. Amém. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos essa passagem que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Eu quero resgatar 4 aspectos a partir dessa narrativa. Primeiramente, temos aí uma referência a uma promessa divina que foi guardada no coração. Temos em Jerusalém um homem que espera, Simeão, e ele aguarda com paciência, pois ele recebeu de Deus uma promessa. Diz o texto que ele era um homem justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Disse também que o Espírito Santo estava sobre ele e lhe revelara que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ora, toda promessa é um desafio à fé e à paciência. A promessa só tem sentido
se confiamos naquele que a fez. Tem significado para nós uma promessa feita por alguém em quem não confiamos? Não. E também a fé desafia a paciência. Nós precisamos manter a expectativa até que o prometido se torne realidade. Simeão guardava no coração essa promessa e exercitava a paciência, até que o Espírito Santo indica que ele verá o cumprimento do prometido indo ao templo. A promessa foi feita pessoalmente a Simeão, mas é interessante que quando Simeão expressa a visibilidade do cumprimento da promessa, ele tem uma compreensão da dimensão universal dessa promessa. A salvação trazida pelo Messias, diz Simeão no seu cântico, diz respeito a todos os povos. É salvação que Deus preparou à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. A gente tem uma preocupação com as promessas de Deus, buscamos promessas, nos apropriamos das promessas de Deus, mas é necessário observarmos que quando falamos dessas promessas de Deus, as encaramos sob perspectivas extremamente individualistas. É uma promessa para mim, é uma bênção para mim, é uma coisa que eu vou gozar. Simeão recebeu a promessa, mas ele tinha uma visão da amplitude daquela promessa. E fica aqui um desafio para nós, para ampliarmos a nossa visão e partilharmos de uma amplitude de horizontes dos planos de Deus. Ele tem em vista a redenção da espécie humana quando chega entre nós na pessoa de Jesus. O segundo aspecto da narrativa que eu quero destacar é a manifestação divina no templo. Simeão está no templo quando ele experimenta o cumprimento da promessa que lhe fora dada. José e Maria haviam circuncidado o menino no 8º dia, como prescrevia a lei mosaica, e eles foram apresentar a criança ao Senhor no templo, pelo fato de ser ele o primogênito. Então estava dito lá no livro do Êxodo que todo primogênito deveria ser apresentado ao Senhor. Então havia o tempo da circuncisão, havia o tempo de purificação após o parto, e depois deste tempo, então, eles foram apresentar o primogênito ao Senhor. E se os pais são movidos ao templo pela determinação da lei de Moisés, Simeão é levado ao templo por orientação do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo conduziu Simeão para encontrar-se com aquele menino trazido por um modesto carpinteiro de uma cidadezinha sem muito significado, Nazaré, como temos na narrativa de João. Natanael perguntando: e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então este carpinteiro, uma camponesa humilde, que são tão limitados em recursos que levam para o sacrifício que deveriam apresentar no templo 2 rolas ou 2 pombinhos, que é a oferta dos pobres. Então aqui a gente tem uma expressão das coisas paradoxais de Deus, como Paulo fala na sua carta. Aquelas coisas que Deus faz são loucura
para nós, a sabedoria de Deus está numa situação que a nossa visão, a nossa razão é uma loucura. A salvação universal planejada por Deus chega a nós na pequenez e na fragilidade dessa criança que está sendo apresentada no templo. Então Deus se manifesta fora de nossas expectativas e de nossas projeções e se faz acessível onde Ele quer, mesmo que não esperemos que Ele esteja ali. E em particular eu quero considerar que o encontro de Simeão com essa manifestação da salvação divina por meio de Jesus faz-se no templo. O templo é um lugar contraditório. O templo é lugar de prestígio em Israel, é motivo de orgulho para os judeus, mas ele é também contestado, ele é mal falado. Herodes o Grande, rei ímpio e cruel, havia construído esse templo, que numa narrativa dos evangelhos, os discípulos chamam a atenção de Jesus: veja que construções, veja que fundamentos. A gente tem então este governante de mãos impuras investindo na atividade religiosa. Temos o poder temporal se associando com o poder eclesiástico, os sacerdotes, favorecendo a manutenção de um sistema religioso excludente e opressor. Daí aquela categoria dos pecadores que nós vemos referidos no Evangelho, que eram pessoas que não tinham escapatória. Apesar de a lei mosaica prever sacrifícios expiatórios, o sistema sacrificial controlado pelos sacerdotes não viabilizava a expiação de pecado com algumas categorias, por algumas categorias. Por exemplo, os cobradores de impostos, eles não tinham escapatória, porque eles só podiam oferecer sacrifícios de animais comprados no templo. E os sacerdotes que controlavam esse comércio não recebiam dinheiro dos cobradores de impostos, porque era visto como um dinheiro mal ganho. Então, se ele só podia ter seus pecados expiados pelo sacrifício e os animais eram controlados dessa maneira, então eles eram os pecadores, não tinham escapatória. Por isso eu estou dizendo que era um sistema excludente e opressor. No templo estão os fariseus, implacáveis legalistas e controladores desse comércio no templo. Quando temos a narrativa de Jesus expulsando os vendedores do templo, não vamos pensar que isso só vai acontecer 30 anos depois desse momento em que Jesus está sendo apresentado no templo. Os essênios, com sua opção puritana, se recusam a pisar no templo. Os samaritanos, marginalizados pela liderança religiosa judaica, adoram em outro lugar. Ainda assim, é ali que Simeão contempla o Salvador. O Espírito Santo o move aí ao templo. Guardadas as devidas proporções, hoje nós temos um quadro religioso em que há muito a lamentar. Comércio das coisas sagradas, legalismo, investimentos e lucros espúrios. A igreja, olhada pelos que estão fora dela, é contestada, é mal falada. No entanto, como no templo de Jerusalém, Deus se revela onde e como quer, a fim de encontrar os seus, inclusive em lugares suspeitos e contestados.
Isso não nos isenta de nossa responsabilidade de agir conforme Jesus Cristo, nas palavras de Paulo, que amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, de modo que ela esteja sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, temos uma promessa divina guardada no coração, temos uma manifestação divina no templo e temos uma visita divina através de uma criança. Ao encontrar-se com José e Maria, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus. Muitas pessoas naquele dia viram José e Maria entrarem no templo, mas Simeão viu algo que se escondia por trás da aparência humana daquela criança. Esse é o olhar da fé, iluminado pelo Espírito Santo, que é capaz de ver o divino na realidade humana, simples do cotidiano. E nós precisamos ter esse olhar para captar a manifestação de Deus nas coisas simples, despercebidas, na nossa vida, na vida do próximo, na vida da igreja, no nosso tempo. Muitas vezes somos fascinados pelo grandioso, pelo poderoso, pelo extraordinário. Esperamos o palco e os holofotes. Ficamos exaltando a maior árvore de Natal, o maior isso, o maior aquilo. Mas o Altíssimo nos visita por meio de um bebê. Vivemos uma época difícil, de injustiças, corrupção, impunidade, drogas, exploração, violência, e ao olharmos o nascimento de Jesus, o fazemos para aprender com Deus caminhos de paz, de amor, de justiça e fraternidade. O Natal é uma escola para esses valores cristãos que devem promover a vida. Encontrar esse menino é vislumbrar aspectos desconcertantes da natureza de Deus, que muitas vezes queremos domesticar, colocar dentro de categorias que controlamos. Mas Deus aí nos inquieta nesse despojamento, na sua humildade, na sua doação. Então, contemplar o menino esvaziado de sua glória divina, isso deve interpelar a nossa vida. Só o grande amor de Deus demonstrado na manjedoura, depois na cruz, nos ajuda a questionar nossas posturas egoístas e autocentradas. Só a visão deste Deus vai nos ajudar a abrir mão de privilégios e nos despojarmos de uma tentação a acumular bens materiais e, dessa maneira, nos tornarmos instrumentos de Deus para abençoar outros. E, finalmente, a presença divina em faces humanas. Deus é a razão da ida daquela família a Jerusalém. A ele, o casal deseja oferecer um sacrifício em obediência à lei mosaica. Mas quando José e Maria chegam, não é Deus quem os recebe e fala com eles, mas é Simeão. O bebê será apresentado ao Senhor, mas é Simeão quem o recebe em seus braços. Simeão torna-se naquele momento a face visível de Deus. Isso tem a nos dizer sobre a comunhão cristã. Deus nos acolhe e fala conosco por meio do outro. Somos acolhidos e acolhemos, falamos como instrumentos de Deus, ouvimos como instrumentos de Deus. Há poucos domingos o pastor Ítalo nos pregou aqui uma palavra que chamou a esse acolhimento na figura daquele pai com os 2 filhos, aquele pai pródigo que se humilha, sai correndo em
público, abraça o filho, beija o filho. Então, o sermos a face visível de Deus para os nossos irmãos é um privilégio, mas é uma tremenda responsabilidade, porque nós precisamos chegar ao outro no mesmo espírito com que Deus chegou a nós. Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu nossa humanidade na condição de servo, diz Paulo lá em Filipenses, nessa mesma passagem, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Quem está na minha classe de Salmos já escutou isso. A palavra humildade, a raiz latina da palavra, está ligada ao humus, à terra. Assim, humildade é o reconhecimento de nossa realidade inferior. Somos terra, somos apenas homens em nossa miséria e em nossas limitações. Então, se Paulo diz que Jesus, sendo filho, humilhou-se a si mesmo, a encarnação é uma humilhação. E estão aí coerentes com essa palavra, a palavra de estímulo, a exortação do apóstolo que diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, servindo de suporte uns aos outros em amor. Efésios. Pedro nos diz: sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E o mesmo Pedro também diz: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E fica a nossa palavra final, uma pergunta para pensarmos: como seriam nossas relações se, inspirados pela humilhação de Cristo, agíssemos todos uns para com os outros com humildade? Então, na passagem que narra o episódio de Simeão, nós temos uma promessa que fala da fé e da paciência. Nós temos um encontro com Deus num lugar contraditório, que é o Templo de Jerusalém. Nós temos Deus nos visitando na figura de uma criança, e nós temos o desafio de sermos humildes uns para com os outros. Que Ele nos abençoe.